Centro Judiciário de Solução de Conflitos é inaugurado em Aparecida de Goiânia. Telejudiciário Goiano completa 19 anos. Notícias do Judiciário Goiano são divulgadas nos corredores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em nossos estúdios, vamos receber o juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida. Ele vai falar conosco sobre os 25 anos da Constituição Federal. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Chegou a vez da comarca de Aparecida de Goiânia ganhar um centro judiciário de solução de conflitos. Confira. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Escher, ao lado de juízes e autoridades políticas, inaugurou no Fórum de Aparecida de Goiânia mais um centro judiciário de solução de conflitos do interior do estado. A Corregedoria Geral da Justiça de Goiás aproveitou a ocasião para integrar ao centro o projeto Pai Presente. O programa Pai Presente já funcionava na capital já há mais de 2 anos e neste ano nós empreendemos a sua expansão para todo o interior do estado, exatamente para que alcance cada um dos municípios onde existam crianças numa situação de registro sem reconhecimento da paternidade. O espaço tem 3 salas e 3 bancas de conciliação e o funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. O centro vai contar com demandas pré-processuais, casos que ainda não chegaram à justiça, e também processuais, aqueles que já têm ação judicial em andamento, seja na área civil, de família ou fazenda pública. As audiências pré-processuais terão início em fevereiro de 2014, com a realização de aproximadamente 15 por dia e 250 ao mês. A implantação do centro já era uma necessidade da comarca. Nós temos uma população carente de recursos econômicos que cada vez mais nós do Poder Judiciário temos que aprimorar o acesso da população a esse poder. O Centro de Solução de Conflito, instalado na data de hoje, vai contribuir muito para que esse acesso ao Poder Judiciário seja aprimorado, bem como a Sala do Pai Presente, que vai contribuir para que essas crianças, adolescentes e adultos que não tenham esse registro no seu nascimento possam não só ter o registro no papel, mas também ter a possibilidade de conviver com esse pai e melhorar o convívio familiar e em todos os aspectos de sua vida de forma geral. Autoridades debatem medidas para combater brigas dentro do estádio Serra Dourada. Pensando no bem-estar do torcedor dentro do estádio Serra Dourada, membros do Judiciário, do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar se reuniram com o juiz auxiliar da presidência, Carlos Magno Rocha da Silva. O encontro foi para debater medidas na tentativa de evitar brigas entre torcidas dentro do estádio. De maneira geral, as sugestões elas visam justamente aumentar o efeito pedagógico, educacional das medidas eventualmente a serem aplicadas a torcedores que envolvem confusão no Serra Dourada e praticam chamados crimes de pequeno potencial ofensivo. Essas medidas vão desde penas pecuniárias, prestação de serviço à comunidade, a proibição de participar de jogos no Serra Dourada por um determinado período, que pode ir até 5 anos. Telejudiciário Goiano realiza quase 2.000 atendimentos ao dia. Confira. O Telejudiciário completou em 2013 19 anos de atuação. O departamento, localizado no prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é responsável pelo relacionamento com o público externo, disponibilizando consultas processuais, extratos, datas de audiências e outras informações. O cliente, através de uma ligação, ele vai cair num atendimento eletrônico, que é a URA, Lá há um filtro, se a pessoa tiver o número do processo, ele pode já buscar o último andamento ali mesmo. Se não, se ele desejar falar com o atendente, ele diz com 9, vai cair nos nossos atendentes, que através dos sistemas SPG, SSG, Projude,
o SED ele vai conseguir as informações necessárias para o andamento processual ou, através do consciente, informações administrativas e judiciárias. Assim que o público entra em contato, a resposta é imediata. Judiciário, Aline, bom dia. São mais de 40 atendentes terceirizados que trabalham de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. Além do contato com o atendente, a ligação também pode ser realizada por meio do atendimento eletrônico disponibilizado 24 horas por dia. Gabriela Vieira é atendente do Telejudiciário há 1 ano. Por dia, ela atende mais de 80 ligações. Durante o atendimento, a dificuldade é tentar passar a informação para o cliente da maneira que ele entenda, já que como é muitos termos assim que as pessoas no comum não têm tanto conhecimento, então a gente tem que ter um discernimento para conseguir passar a informação da maneira que o cliente ele possa entender. Essa é um pouco assim da maior dificuldade às vezes. Por telefone, diariamente, são mais de 1.700 atendimentos. Fora o serviço de call center, o Telejudiciário também é responsável pelos 4 balcões de informações espalhados pelo Fórum no setor Oeste e Jardim Goiás. Se você busca informações sobre processos do Judiciário Goiano, você pode entrar em contato com o Telejudiciário através do telefone 3213-1581. No próximo bloco, vamos falar sobre os 25 anos da Constituição Federal. Voltamos já já. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida. Ele vai falar conosco sobre os 25 anos da Constituição Federal. Vamos falar um pouco sobre a importância, dessa Constituição Federal, 25 anos, que é a base do Poder Judiciário, não é isso, doutor? Na verdade, a Constituição ela serve de fundamento não apenas para a atuação do Poder Judiciário, mas ela serve de fundamento, de marco, que orienta a convivência da sociedade brasileira. Uma pergunta que sempre se faz é, nós temos motivos para comemorar essa passagem dos 25 anos da Constituição Federal? Eu entendo que sim. Nós tivemos grandes avanços na área social, na área individual, em relação ao novo contexto constitucional. Dentre esses avanços, nós podemos citar algumas situações evidenciadoras. Rompemos com a ordem não democrática. A Constituição ela teve aí um importante papel nessa consolidação de um regime democrático, embora devemos reconhecer que o tempo de convivência democrática ainda é curto, mas considerando a realidade brasileira, já é um tempo considerável. O último período de convivência democrática iniciou em 46, durou muito pouco, menos de 20 anos, 18 anos, que culminou com a ruptura, com o golpe de 64. Temos motivos, sim, para comemorar. Acredito que a Constituição de 88, ela serviu de marco estruturante dessa consolidação do regime democrático. Nós tivemos grandes avanços na área social, como, por exemplo, o abono de férias. Tivemos grandes avanços, inclusive, no que se refere à convivência familiar. Foi com a Constituição de 88 que nós tivemos ali o reconhecimento da relação estável e todos os efeitos sociais decorrentes daí. A Constituição, na sua maior parte, trouxe incríveis avanços para o regime, para a convivência entre as pessoas. Nesses 25 anos aconteceram muitos avanços e daqui para frente a intenção é que isso continue ou até cresça ainda mais? A Constituição tem sido motivo de debates, tem sido pano de fundo de inúmeras situações. Recentes discussões envolvendo a sociedade brasileira, como, por exemplo, pesquisas com célula-tronco, relação homoafetiva e os seus efeitos. Todas essas questões, travadas no âmbito do Supremo, tiveram como fundamento para a definição a Constituição Federal. E a convivência humana, ela sempre faz surgir discussões que vão
ter como pano de fundo a Constituição. Doutor Jesus Crisóstomo, é possível a gente definir em porcentagem do quanto mudou a Constituição Federal nesses 25 anos? O que a gente pode deixar muito claro é que a Constituição influenciou todas as áreas, no âmbito do direito, no âmbito das relações sociais. Antigamente, tinha-se uma linha de interpretação, de raciocínio, no sentido de que o que estava no Código Civil tinha valor absoluto. Hoje, nós temos já sedimentado que sempre haverá necessidade de nós fazermos a interpretação de qualquer lei tendo por fundamento de validade a própria Constituição. Então, isso evidencia a relevância no plano jurídico. Nós já tocamos aqui em algumas situações que exemplificam a relevância no plano social e a cada dia esse debate vai se ampliando. É difícil você dimensionar isso em termos de percentual, porque sempre vai depender de um referencial. Isso influenciou na área jurídica, na área social, na área de saúde, né? Porque hoje nós temos discussões relevantíssimas, pois a Constituição estabeleceu um sistema universal de proteção à saúde. E isso está na ordem do dia no que se refere, por exemplo, a fornecimento de medicamentos de alto custo, a disponibilidade de leitos hospitalares. Sabemos perfeitamente que a estrutura do serviço de saúde ela é precária e isso tem ensejado grandes discussões na área jurídica. Para finalizar, o senhor acredita que estamos no caminho certo, essas mudanças, esses avanços? Ou, como dizem, aí teria que ter uma nova Constituição? Muitos aí são tão enfáticos aí nessa questão, né? Tem que ter uma nova Constituição? Não. Esse avanço deve continuar e essa Constituição deve permanecer? Na verdade, essa questão de uma nova Constituição, ela não encontra muito sustentáculo na lógica. Por que eu digo isso? A nossa Constituição, uma das críticas que se faz é que ela cuidou de assuntos que extrapolam a estrutura, a vértebra central da organização do Estado. E é uma crítica que tem uma certa fundamentação. É óbvio que alguns temas sempre vão ensejar debates, vão ensejar por parte de um determinado grupo, por parte de uma determinada corporação, um tratamento diferencial. Mas a Constituição, na sua estrutura fundamental, ela é adequada para que nós resolvamos esses grandes impasses que impedem, né, a evolução da sociedade brasileira rumo a um status de civilidade. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o juiz federal, Dr. Jesus Crisóstomo de Almeida. Até o próximo. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Pois então pegue agora papel e caneta que está começando o quadro Juridiquês. Espólio é o conjunto de bens que compõem um patrimônio de uma pessoa falecida. Esse espólio é esse conjunto de bens, esse conjunto de direitos, bens e direitos, que compõem o patrimônio deixado por um indivíduo após a sua morte. Duplo apelo, nós utilizamos esse termo quando ambas as partes recorrem da sentença. Então nós temos uma sentença onde tanto o autor quanto o réu recorrem dessa sentença. Nós costumamos dizer que ocorreu um duplo apelo, um apelo de ambas as partes. O libelo era uma peça utilizada no processo criminal, onde o Ministério Público apresentava a acusação que seria apontada no plenário do júri. O libelo terminou, houve uma reforma na nossa legislação e hoje não existe mais essa peça processual que chamava-se libelo.
Daqui a pouco você acompanha um novo projeto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É a Oficina de Paz. Voltamos já já. Projeto Oficina de Paz, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ajuda no relacionamento familiar. Assista agora. Pais e psicólogos se reúnem no auditório do Fórum Criminal em Goiânia para discutir as relações familiares. Esse é o projeto Oficina de Paz, que tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça e a Associação de Terapia Familiar do Estado de Goiás. O CNJ apresentou esse material que foi elaborado inicialmente pela doutora Vanessa Rocha, uma juíza de São Paulo, e aí o CNJ nos passou para que cada juiz de vara de família que tem interesse possa realizar as oficinas de paz. Então nós entramos em contato com a ATEFAGO, que é a Associação dos Terapeutas de Família em Goiás, e fizemos uma parceria para que cada mês um terapeuta de família presente coordene a oficina de paz. Acontecerá sempre na primeira segunda-feira de cada mês, às 8 horas, aqui neste auditório, com exceção de janeiro, porque o fórum estará fechado. Os pais são encaminhados para o projeto por meio dos juízes de família. Ao participar das palestras, a terapeuta familiar Ângela Baiocchi acredita que o público troca experiências e assim melhora o relacionamento familiar. O objetivo desse trabalho seria ajudar essas famílias, ajudar esses pais e essas mães que estão vivendo situação pós-divórcio, situação de conflito, né? Na guarda de filhos, nas decisões sobre como resolver a situação familiar, a situação dos filhos. Então nós temos visto que isso traz muito desgaste para a criança, muito desgaste para os adolescentes. E que também são processos que às vezes não terminam nunca. Porque os casais não param de brigar, o pai e a mãe continuam se acusando, continuam se agredindo, e a criança, além de ser prejudicada, principal prejudicada, e muitas vezes esse fogo cruzado diz que é em função da criança, e muitas vezes não é, o benefício não vem para a criança. Pais que estão no projeto acreditam que depois do encontro fica mais fácil lidar com situações do cotidiano. Eu acho uma iniciativa louvável do parte do tribunal, né? Porque é uma oportunidade que a gente vem, né? E vê o tanto que é importante ter uma boa relação, né? Entre pai e filho para não prejudicar a formação da criança. Monitores de vídeo transmitem notícias do Judiciário Goiano. É o serviço de mídia indoor. Acompanhe. Quem anda pelos corredores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e pelo Fórum da capital, agora está um pouco mais informado sobre o Judiciário Goiano. Isso porque o Centro de Comunicação Social idealizou o serviço de mídia indoor. O mídia indoor aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele é inédito, pioneiro, em função do que ele depende somente das notícias geradas pelo Centro de Comunicação Social, além de divulgar o trabalho do Centro de Comunicação Social, está divulgando e informando sobre o que acontece no Poder Judiciário de Goiás. E essa ideia surgiu justamente dessa necessidade de você informar as pessoas que passam por aqui pelo Tribunal de Justiça, pelo Fórum, grande quantidade de pessoas que passam aqui diariamente. O diferencial é esse aí, são notícias do Judiciário Goiano, algumas também relacionadas ao Poder Judiciário em todo o país, né? Mas as notícias geralmente são, a maior parte, notícias do Judiciário Goiano. O projeto foi viabilizado por meio do Departamento de Informática, que encontrou uma solução simples e sem custos. Todo o software utilizado, né, ele foi construído, customizado na diretoria de informática. O software em si é um software livre, então não tem custo para o Poder Judiciário. A implantação, a instalação dos pontos também foram feitos todos por técnicos da diretoria de informática, que também não teve custo para o Poder Judiciário. A solução como um todo do Mididor não teve custo para o Poder Judiciário. Né? Ele saiu, não precisamos de contrato, não precisamos adquirir nada por procedimento de licitação. Foi tudo pensado, né, desde o seu início até a implantação, por profissionais da diretoria de informática junto com o Centro de Comunicação Social. Monitores de vídeo transmitem diariamente informações sobre o judiciário local.
A maior parte das notícias a gente pega do site mesmo do tribunal, outras do portal do servidor, que são mais internas, e algumas mesmo de entretenimento, como quando a gente tem datas comemorativas e tudo mais. Por dia, geralmente a gente tira umas 5 notícias e atualiza 5 notícias. Elas ficam no máximo 2 dias, dependendo da notícia. No caso, quando a gente tem uma exposição de fotos, a notícia fica durante o tempo todo que a exposição está acontecendo. Atualmente, são 5 pontos de exibição das notícias. Em breve, o Media Indoor será implantado em outros prédios do Judiciário Goiano. Confira agora algumas decisões importantes do Poder Judiciário Goiano. Juíza interdita bens de quadrilha que burlava a licitação de transporte escolar em Goiás. A juíza da 10ª Vara Criminal de Goiânia, Placidina Pires, mandou sequestrar e penhorar bens de empresas acusadas de burlar licitações de transporte escolar em 10 cidades do interior do estado. Negado recurso à empresa de telefonia em ação de indenização. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, negou recurso interposto por uma empresa de telefonia e manteve sentença em ação de indenização por danos morais ajuizada pela cliente. A relatoria do processo é do desembargador Amaral Wilson de Oliveira. Acompanhe a agenda da próxima semana do Judiciário Goiano. Dia 25 de novembro será realizado o 2º Fórum da Justiça Terapêutica, das 8 da manhã às 6 da tarde, no auditório da Asmego. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Átila Naves do Amaral, dia 23, comarca de Goiânia. Nivaldo Mendes Pereira, também dia 23, comarca de Santa Cruz de Goiás. Carlos Magno Caixeta da Cunha, dia 25, comarca de Morrinhos. Eduardo Valmore Sanches, dia 27, comarca de Anápolis. Dioran Jacobina Rodrigues, dia 28, comarca de Goiânia. Ricardo Teixeira Lemos, dia 29, comarca de Goiânia. Rosenberg Vilela da Fonseca, também dia 29, comarca de Formosa. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e a gente se encontra no próximo programa.